Salve, salve, meu querido e querida aluna. Estou aqui eu, professor Eduardo, professor de matemática, para estar falando com você hoje mais um pouquinho sobre função, certo? A gente já viu alguns tópicos, alguns lembretes aí, como, primeiro, a gente revisou sistemas de equações, a gente teve alguns métodos de resolução de sistema para a gente estar lembrando. Também revisamos a parte de função do primeiro grau e também revisamos a parte de função do segundo. E hoje, para fechar essa parte de função, estou aqui para falar com você sobre a função exponencial e a função logarítmica. Mas como tudo na matemática sempre tem um antecedente, eu não posso chegar aqui e te jogar a parte de exponencial e logaritmo sem antes revisar esses carinhas aqui, ó, que são as nossas propriedades de potência e radiciação. Sem elas, a função exponencial e a função logarítmica não são nada, né? Tudo que a gente estuda, tudo que a gente resolve lá dentro de exponencial e log, a gente precisa de alguma dessas propriedades, né? As principais estão aqui, talvez uma ou outra eu possa até não ter colocado, mas isso é o suficiente que a gente tem. Essas 14 propriedades, elas garantem aí qualquer tipo de resolução de problema que a gente tenha, de artifício, de métodos que a gente possa aplicar dentro da função exponencial e função logarítmica. Então perceba que são bastantes fórmulas, bastantes relações. Aí você deve estar perguntando, pô, professor, mas eu tenho que decorar todas? Olha, desculpa te dizer, mas sim. Tá? Isso aqui não existe formulário, não existe, né, a menos que o seu professor seja muito bonzinho, que ele fala, eu deixo vocês trazerem isso aqui no dia da prova. Aí você faz um busto dele e coloca na frente da sala, porque esse cara tem que ir para o céu. Mas fora isso, isso aqui é a nossa obrigação saber, a gente precisa delas, tá certo? Algumas são consequências de definição, como a primeira propriedade aqui, a elevado a 1 é sempre igual a A, né, onde A é qualquer número real, qualquer valor de A, vou até anotar aqui do ladinho, ó, onde A é o número pertencente aos reais. Qualquer número elevado a zero, desde que este número não seja zero, sempre vai ser igual a 1. Então nós temos esses dois resultados imediatos, que às vezes até confundem a gente na hora de resolver algum exercício, de tão besta, de tão simples que é, mas a gente precisa lembrar deles. Lembrando então que sempre que a base não for zero, qualquer número elevado a zero é sempre igual a 1. Não importa quem seja esse A, só não pode ser zero. E aí nós temos as clássicas, né, como produto de mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. Divisão de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Potência de potência, mantém a base e multiplica os expoentes. Quando a gente tem uma divisão de uma razão elevada a um mesmo expoente, que é o que está acontecendo aqui, ó. Uma divisão elevada a um mesmo expoente, a gente pode distribuir esse expoente para cada um dos valores que nós temos. Fica A elevado a n sobre B elevado a n. Obviamente que se B elevado a n é o nosso denominador, lembrando que em matemática o denominador sempre tem que ser diferente de zero. Nunca vai existir uma divisão por zero, tá certo? Então, apesar de eu não ter colocado aqui em todas essas observações, isso já é uma coisa que tem que andar com a gente, né? Primeiro mandamento, matemática, nunca dividirás por zero. Não importa a situação que você esteja. Um A vezes B elevado a n é a mesma ideia da propriedade 6. Né? A gente tem uma multiplicação elevada ao mesmo expoente. Então eu posso distribuir esse carinha, ficando A elevado a n vezes B elevado a n. O que é o problema dessas duas propriedades? Normalmente a gente tende a confundi-la. Confundi-la com quem, professor? Isso aqui, ó. Porque é muito comum a gente estar resolvendo um exercício e aparecer isto, ó, tipo um A mais B elevado a 2, por exemplo. E aí você bate o olho aqui e você fala, essa propriedade eu lembro, é muito simples, né? É só fazer o A elevado ao quadrado mais o B elevado ao quadrado. E aí eu digo que você errou sua questão. Isso não vale para a soma. Atenção que aqui nós temos uma multiplicação. Devido à operação que nós estamos trabalhando, é permitido fazer essa distributiva em relação às nossas bases. Agora, para a soma, isto aqui não é verdade. Para a soma, a gente precisa fazer uma relação de produto notável, que não é nem o caso para agora, um assunto para uma outra aula. Mas isto é totalmente
diferente dessas duas propriedades anteriores que nós acabamos de ver. Então, muito cuidado para não confundi-las na hora da sua prova, na hora do exercício que você estiver resolvendo. Uma outra propriedade muito importante, na verdade duas propriedades muito importantes, são essas duas aqui, ó, a propriedade 8 e a propriedade 9, que fala de um expoente negativo. Toda vez que o seu expoente for negativo, a gente precisa inverter essa base para poder trabalhar com ela. Então perceba que nós temos aqui a elevado a menos n igual a 1 sobre a elevado a n. Vou até fazer um exemplozinho aqui ao lado. Ó. Vamos pegar como base o número 2 elevado a menos 1. Vamos voltar aqui. Ó. Então o nosso a eu coloquei como 2, o nosso expoente eu coloquei como menos 1. Voltando para, ou analisando aqui ainda, o que diz a nossa propriedade? Que a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Mas por que desse 1 que está aqui? Esse 1 é meio que padrão, porque perceba que eu posso lembrar que embaixo de qualquer número natural, qualquer número inteiro, ele sempre está dividido por 1. Só que como qualquer coisa dividido por 1 é qualquer coisa, a gente omite essa representação. Então o fato daqui estar escrito 2 não quer dizer que ele não esteja dividido por 1. Dividindo por 1, ele está dividindo por 1, só que a gente só omite porque sabe que o resultado vai continuar sendo 2. E aplicando a propriedade, nós temos que se o expoente é negativo, a gente vai inverter esta base. Qual que é o inverso de 2? O inverso de 2 é 1 sobre 2. Cuidado, se você pensou em menos 2, já perdeu. Menos 2 é o oposto de 2 e não o inverso. Portanto, 1 sobre 2. E o que acontece com o nosso expoente? Você mantém ele, só que agora mantém ele positivo. Perceba que o que era negativo ficou positivo. Por quê? Esse sinal de menos é apenas para lembrar a gente que a gente precisa inverter a nossa base. E aí a gente pode pensar que o que sobrou para nós lá é exatamente a propriedade 6. Eu posso distribuir o meu expoente para numerador e denominador. Então isso aqui é a mesma coisa que 1 elevado a 1, que não preciso nem fazer comentários, né? Sobre 2 elevado a 1, que aí 1 elevado a 1 é o próprio 1, dividido por 2 elevado a 1, que é 2. Então está resolvido. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2 e ponto. Ah, professor, mas e se fosse com um número diferente de 1? Não tem problema. Vamos colocar aqui 3 elevado a menos 4, por exemplo. 3 elevado a menos 4. Não importa quem sejam os números, se o seu expoente está negativo, você vai inverter ele. Quem que é a nossa base? A nossa base é 3. O inverso de 3 é 1 sobre 3. E nosso expoente fica como? O mesmo valor que a gente tem, só que agora positivo. E aí, só aplicar a mesma propriedade que nós aplicamos ali, que isso aqui é 1 elevado à quarta sobre 3 à quarta, que é a mesma coisa que 1 sobre 81. Está resolvido o nosso probleminha. E perceba que a próxima propriedade, ela é como se fosse uma sequência, uma consequência da propriedade 8. As duas estão interligadas. Aqui é um caso especial para quando o nosso denominador é 1, e já a propriedade 9 vale para qualquer caso, mas a ideia é exatamente a mesma. Se a gente pensar aqui, 2 terços elevado a menos 2. Então o que significa isso? Mais uma vez, se o nosso expoente está negativo, não importa quem seja, a gente vai ter que inverter essa base. Então inverte ela. O inverso de 2 terços é 3 meios. E o que acontece com o expoente? O expoente vai ser mantido, porém positivo. A gente troca o sinal do expoente porque esse menos é apenas para a gente lembrar dessa inversão de base. E aí a gente dá sequência nisso, né? 3 elevado a 2 é 9, 2 elevado a 2 é 4 e assim por diante. Então a propriedade 8 e a propriedade 9, elas são muito importantes para a gente, talvez uma das mais utilizadas junto com a 3 e a 4, então é muito importante saber trabalhar com elas, ok? A partir da 10, a gente já começa um pouquinho sobre a propriedade de radiciação, que tão quanto as anteriores tem a sua importância, porque às vezes a gente gosta de trabalhar só com os números que a gente chama de bonitinho, né, ou os números normais, 2, 3, 10, 15.
Se colocar um 17 já ferrou, né? Porque a tabuada do 17 ninguém sabe. Mas a radiciação, ela complica a gente às vezes. Até tem um exemplo na sequência aqui que eu vou fazer com você daqui a pouquinho, mas antes de chegar nele lá, vou montar um outro. Vamos supor que no meio do seu exercício apareça para você calcular a raiz quadrada de 18. E aí você fala, pô, professor, mas essa raiz quadrada de 18, isso aí não existe, né? Já respondeu errado. Existir, ela existe. Ela só não dá um número inteiro, só não dá um número bonitinho, como a gente gosta de dizer, né? Vai dar um número quebrado. E como que eu faço para trabalhar com essa raiz de 18, para poder simplificar este valor? Olha o que diz a propriedade 10. Número elevado a m, no índice n, eu posso escrever ele como uma forma de fração. E juntamente com a propriedade 11, é o que eu vou utilizar para resolver aquela raiz de 18. Porque quando eu tenho uma multiplicação, eu posso distribuir a raiz, obviamente com o mesmo índice para ambas, eu posso distribuir essa raiz para os valores que estão sendo multiplicados lá dentro. Professor, mas lá no 18 não tem ninguém multiplicando. Quer ver como que tem? Quem que é 18? Ah, professor, pela tabuada eu sei que ele é 9 vezes 2. Perfeito. 9 vezes 2. Agora, o 9, eu posso escrever ele como 3 ao quadrado. Vezes raiz de 2. Perceba que automaticamente que eu já apliquei a nossa propriedade 11. Já fiz a distributiva das raízes para elas. Ó, tinha uma multiplicação, dividir, né, distribuir a nossa raiz multiplicando cada uma delas. E o 9, apesar da gente saber que vai dar 3, eu fiz questão de escrever ele como 3 ao quadrado, para a gente poder aplicar a nossa propriedade 10. Então, o que diz? Eu posso pegar o expoente do meu radical e dividir pelo índice da nossa raiz, que é o que eu vou fazer aqui, ó. O índice da raiz a gente sabe que é 2. Então, isso aqui é 3 elevado a 2 sobre 2, vezes a raiz de 2. Só que 2 dividido por 2 é 1. 3 elevado a 1 vezes raiz de 2. Qualquer número elevado a 1 é qualquer número. Portanto, o resultado da raiz de 18 é 3 raiz de 2. Ah, professor, por isso que a raiz de 9 dá 3, eu faço essa propriedade? Exatamente isso. Só que é uma coisa tão intuitiva, tão automática, que a gente às vezes nem pensa no que tá acontecendo aqui e o porquê que está dando aquele resultado. Mas é exatamente por isso. É uma sucessão de propriedades que a gente vai aplicando até chegar no resultado desejado, onde a gente não consegue mais simplificar, né? Isso aqui, a menos que ele dê o valor da raiz de 2 para a gente substituir no exercício, tá terminado aí, não tem mais para onde correr em termos da raiz de 18. E aí nós temos mais algumas propriedades de raiz. A propriedade 12 é a mesma ideia da 11, né, a distributiva em relação à operação da multiplicação e divisão. Raiz dentro de raiz, basta a gente multiplicar os índices das raízes, que está resolvido, e aí a mesma ideia do exemplo que eu acabei de fazer, decompor aquele número e ir trabalhando com o que der. E aí, essa 14 eu coloquei só de encargo de consciência mesmo, porque quase não aparece. Mas ela é uma consequência da nossa propriedade 10. Através da 10 a gente chega nela. A raiz enésima de A elevado a m, eu posso simplesmente pegar esse n e jogar para dentro da nossa raiz, que é a mesma coisa, né? Você escolhe a maneira com que você tem mais facilidade para trabalhar. Feito uma breve revisãozinha aqui dessas propriedades, vamos trabalhar um pouquinho então. Temos alguns exemplos aqui a serem feitos. Vamos pensar um pouquinho sobre eles. Na nossa letra A, a primeira coisa importante da gente perceber é que todas as nossas bases são iguais, o que nos ajuda e nos facilita muito, né? Base 11, base 11, base 11, base 11. Por que nos ajuda muito? Porque lá na terceira propriedade, olha só, multiplicação de mesma base, mantém a base e somos expoentes. Então, voltando para cá, eu posso manter a base, agora somos expoentes. O expoente da primeira base vale 3. Da segunda base, opa, mas tem um parênteses, professor, é verdade. Quando a gente tem potência de potência, o que a gente faz? A gente multiplica os valores que estão elevados.
Então aqui, 11 elevado à quarta elevado a 2 é a mesma coisa que 11 elevado à oitava, vezes o outro 11 que nós temos ali, dividido por 11 à sexta. Então agora sim, aplicando a terceira propriedade, nós temos o seguinte: multiplicação de mesma base, mantém a base e soma os expoentes. Professor, esse cara aqui está elevado a quanto? Se não está explicitado, é sinal que vale 1. Porque qualquer coisa elevada a 1 é qualquer coisa, portanto, é o próprio 1. Dividido por 11 elevado a 6. 3 com 8, 11, com 1, 12. Então vai ficar 11 elevado a 12, dividido por 11 elevado a 6. E agora, o que a gente faz? Agora a gente tem uma outra propriedade aqui, ó. A propriedade da divisão de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Que aí vai ficar, mantém a base, subtraindo os expoentes, nós temos que isso aqui é igual a 11 elevado a 6 e está terminado o nosso primeiro exemplozinho aí. Tá certo? Na letra B. Letra B já é um pouquinho mais elegante, com menos valores, mais letras, o que particularmente a gente acha mais gostoso e mais legal. Olha só, potência de potência, já vou ser um pouquinho mais direto aqui, que a gente já aplicou essas propriedades no exemplo anterior. Potência de potência eu multiplico. Então isso aqui é A elevado a 10 vezes B elevado a 3 vezes 3, que dá 9, dividido por A elevado a menos 4, vezes B elevado a menos 3. Muito bem. Por ser uma multiplicação, a gente pode trabalhar na ordem na ordem que agradar mais a gente. Então eu vou pensar só nos valores A, já que eles são a mesma base, e pensar só nos valores B. Ambos são uma divisão. Então vai ficar A, mantive a base, elevado a 10. Já que é uma divisão, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Mas aí cuidado, o seu denominador já tem um expoente negativo. Eu vou precisar de um joguinho de sinal. Então tá lá, 10 menos o expoente do denominador, que é menos 4. Paciência. Vezes B elevado a 9. Se é uma divisão de mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes. 9 menos 3. E aí isso aqui fica. Menos com menos dá mais, portanto é A elevado a 14, vezes B elevado a 9 menos com menos dá mais, elevado a 12. A elevado a 14 vezes B elevado a 12. Está resolvido o nosso segundo exemplozinho. Na terceira, você já deve estar falando, ah lá, ó, chegou o professor com os X dele, né? Estava demorando. Mas é gostoso quando acontece isso, que agora a operação, a propriedade que a gente vai aplicar é ao contrário do que a gente estava vendo. Olha só, o que diz? Quando eu tenho uma multiplicação de mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. Mas lá no terceiro exemplo, ele forneceu isso aqui, ó. Agora o que a gente vai fazer? Vai trazer para o A elevado a M vezes o A elevado a N. A gente vai fazer o processo contrário do que a gente fez no exemplo anterior. Então aqui 2 elevado a x mais 1, isso aqui veio de uma multiplicação de mesma base. 2 elevado a x vezes 2, mais 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Perceba que mantém a base e soma os expoentes, eu volto a ter exatamente o que nós tínhamos aqui na situação anterior. Dividido por 2 elevado a x. Mas por que você fez essa propriedade? Você fez o processo contrário, professor. Porque aí, olha só, eu tenho 2 elevado a x e 2 elevado a x para todo mundo. Então eu vou pôr esse cara em evidência. O que é pôr em evidência? É o que a gente chama de fator comum. Coloco ele para fora do parênteses e escrevo o que sobrou. Aqui no primeiro fator sobrou 2, do segundo sobrou 2 elevado a 2. O 2 elevado a x eu coloquei ele para fora aqui, dividido por 2 elevado a x. E aí quando a gente faz isso, é permitido que a gente faça uma simplificação aqui, ó. Qualquer coisa dividido por ela mesma sempre vai ser igual a 1. Então resta para nós, olha aí, ó, 2 mais 2 elevado ao quadrado, do jeito que a gente gosta, só com o número. 2 ao quadrado
é 4. 4 mais 2, 6. Está resolvido o nosso terceiro exemplo aqui. Um quarto exemplo. Raiz de 54. Era muito parecido com o que a gente fez a respeito do 18. Porque olha só. Quem que é o 54? Se a gente pensar em decompor ele, a gente vai encontrar alguns fatores primos. Mas a gente consegue ser um pouquinho mais direto, um pouquinho mais rápido, né? A gente já está falando de graduação, então a gente pode ser um pouquinho mais ligeiro que isso. Raiz de 54, eu vou escrever como raiz de 9 vezes 6. Professor, por quê? Porque 9 vezes 6 é 54. Então eu posso só reescrever esse número de outra maneira. E por que eu escolhi esses? Porque eu sei que o 9, ele tem raiz exata. Se ele tem raiz exata, vai ficar raiz de 9 vezes raiz de 6. E a raiz de 9 a gente sabe quanto que é. Portanto, isso aqui é igual a 3 raiz de 6. Está pronto o nosso raiz de 54. A gente simplificou ela o que podia. No segundo exemplo, olha só. Raiz quarta de 6 vezes raiz quarta de 27, dividido por raiz quarta de 2. E aí você deve estar olhando para tudo isso e falando, pô, mas isso aí vai dar um trabalho danado, né? Talvez. Mas o que ajuda a gente é que todas as raízes têm o mesmo índice. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso reescrevê-las numa raiz só. De 6 vezes 27. Professor, mas você pode fazer isso? Claro que eu posso. Olha aqui, ó. Se eu tenho uma raiz multiplicando a outra e elas têm o mesmo índice, eu posso escrever todo mundo dentro da mesma raiz. É isso que eu estou fazendo lá. E, além disso, se a divisão também tiver o mesmo índice, eu também posso escrevê-las numa mesma raiz, que é o nosso próximo passo a ser feito aqui, ó. Raiz quarta de 2, tanto em cima quanto embaixo nós temos raiz quarta. Portanto, isso aqui é raiz grandona, quarta, de 6 vezes 27, dividido por 2. E aí agora a gente esquece a raiz e pensa só lá dentro. O 6 dividido por 2 dá 3. Então isso aqui é raiz quarta de 3 vezes 27. 3 vezes 27 é 81. Ou, se você preferir, a gente pode fazer isso aqui, ó. Raiz quarta de 3 vezes. Basta lembrar que o 27 é 3 elevado à terceira. Multiplicação de mesma base. A gente mantém a base e soma os expoentes. Então vai ficar raiz quarta de 3 elevado a 1 mais 3, que dá 4. Se a raiz tem índice e expoente dentro dos mesmos valores, a gente pode simplesmente simplificá-los e o resultado disso tudo é igual a 3. Está resolvido o nosso exemplo I, certo? Deixa eu só mudar de cor aqui para a gente não confundir a resolução dos exemplos. Então, olha só. No próximo, nós temos 3 sobre raiz de 6. Aqui a ideia é a seguinte, não é nem trabalhar com as propriedades que a gente viu, e sim saber racionalizar. O que é saber racionalizar? A gente nunca gosta de denominador com raiz, então a gente tem que dar um jeito de sumir com esse cara. Para fazer isso, a gente vai multiplicar por alguém e esse alguém tem que cancelar essa raiz. Toda vez que a raiz for quadrada, basta você multiplicar por ele mesmo. Raiz de 6 em cima, raiz de 6 embaixo. Cuidado, o que eu falei que sempre é multiplicar por ele mesmo, repetindo, é porque a raiz é índice 2, porque é raiz quadrada. No exemplo G, já não vai funcionar assim, vai ser uma outra técnica que a gente vai utilizar aqui. Isso vai nos dar 3 raiz de 6 dividido por 6. Porque já que raiz de 6 vezes raiz de 6 é 36, e a raiz de 36 vem a ser 6. E aí, só simplificar isso aqui, né? Como 6 é o dobro de 3, isso é raiz de 6 sobre 2. Está finalizado a nossa letra F. E olha só o que acontece na letra G. Perceba que, se eu chegar aqui e multiplicar por esse mesmo cara que eu tenho no denominador,
a gente só vai se complicar ainda mais. A gente não vai sair do lugar, vai ficar patinando, patinando e vai virar uma bola de neve isso. Então, o que é a ideia? O meu fator racionalizante, o radical é sempre o mesmo, aqui no caso vale 2. O índice da raiz, ela é sempre o mesmo, que aqui no caso é raiz quinta. Agora, o que varia é o nosso expoente do radical. Aqui eu mantive o mesmo. Por quê? O índice dessa raiz é 2. E o meu 6 está elevado a 1. Quanto que é 2 menos 1? Dá 1. Por isso que eu mantive aqui a minha própria raiz de 6. Já aqui, 5 menos 2 dá 3. Então é por ela que eu preciso multiplicar. Sempre tem que fazer a diferença do índice da raiz com o valor do expoente que você tem. Portanto, 5 menos 2, 3. E aí a gente faz essa continha aqui, ó. 4 vezes isso vai dar 4, raiz quinta de 2 ao cubo, beleza? Agora aqui embaixo, por que a gente fez esse 5 menos 2? Porque aí vai ficar isso aqui, ó. Raiz quinta de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado à terceira. Multiplicação de mesma base, mantém a base e soma os expoentes. Então vai ficar raiz quinta de 2 à quinta. Olha aí, ó, a gente vai conseguir simplificar a nossa raiz do denominador. E agora em cima é só manter o resultado que nós encontramos. Raiz quinta de 2 ao cubo. Isso aqui nós podemos simplificar. 4 raiz quinta de 2 ao cubo dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2 e acabou o nosso exercício. Se quiser transformar esse 2 ao cubo em 8, não tem problema. Ou se quiser deixar como 2 à terceira, tudo vai depender do exercício, do que ele está te pedindo, mas as duas maneiras estariam corretas aqui, sem maiores problemas. Tá certo? Então, relembrada todas essas propriedades, todos esses macetezinhos que nós temos em potência e radiciação, a gente pode finalizar agora dando a interpretação gráfica aqui de uma função exponencial, algumas equações e falar um pouquinho sobre o logaritmo. Então, olha só. O gráfico de uma função exponencial. Primeiro, ela pode ser crescente ou decrescente. Quem que vai mandar para que a sua função ela seja crescente ou decrescente? Quem manda nisso vai ser a nossa base. A base desse número que vai decidir se a nossa função ela é crescente ou decrescente. Quem que é a nossa base? É esse 2 aqui que eu estou multiplicando. Se a base for maior que 1, deixa eu só consertar aqui. Se a nossa base for maior que 1, a nossa função ela vem a ser crescente. E o comportamento gráfico dela vai ser alguma coisinha do tipo assim. Ela chega bem pertinho do eixo x, tanto quanto a gente queira, porém ela nunca vem a ser zero, a gente não pode atribuir esse valor a ela, e de repente ela explode para infinito, porque os valores exponenciais eles aumentam muito rápido. Mas ao mesmo tempo ela também vai diminuindo tanto quanto você queira. Isso aqui ela sempre vai ficar rente ao eixo x aqui, cada vez com valorzinhos menores. E para cá ela atinge valores muito altos de uma hora para outra, quando a gente menos espera aí. Se a gente for calcular os pontos que eu coloquei aqui, ó, 2 elevado a menos 3, né, que é quando o nosso x vale menos 3, nós temos isso aqui, ó, 2 a menos 3. Por propriedade, lá no comecinho da aula, a gente já viu que isso aqui é 1 sobre 2 elevado a 3, que vai dar 1/8. Esse é o valor para quando o x vale menos 3. Então, se você vier aqui e marcar o menos 3, esse menos 3 ele está ligando lá no 1/8. Quando vale menos 2, vai dar 1/4. Né? Poupando um pouquinho aqui o nosso tempo, vai dar 1/4 pelo mesmo motivo, mesma propriedade que a gente aplicou aqui no primeiro exemplo. Então, quando ele vale menos 2,
o nosso resultado é 1/4. Quando for menos 1, 2 elevado a menos 1, a gente já fez isso aqui, foi o primeiro exemplo que nós fizemos na aula hoje. Isso aqui é igual a meio. Então, para o valor de x menos 1, ele vai bater lá no meio. Não vou continuar aqui, porque senão vai virar uma bagunça sem fim o nosso gráfico. Quando vale 0, qualquer coisa elevada a 0 dá 1, que é esse pontinho aqui, ó, que está cortando o nosso eixo y. Vale 1. Quando vale 1, 2 elevado a 1 é o próprio 2. Quando vale 2, vai dar 4. Quando vale 3, vai dar 8. Se eu continuar, viria 16, 32, 64, 128. E assim vai, cada vez mais aumentando os nossos valores ali. Tá certo? Então essa é a característica de uma função exponencial crescente. Lembrando, o que importa para nós aqui é saber se a nossa base é maior que 1, para caracterizar uma função crescente. Agora, o desenho dela vai ser sempre isso aqui, ó. Uma curva que vem bem pertinho do x, passa pelo ponto 1 e de repente ela explode. É a característica dela. Assim como a função do primeiro grau, a característica é uma reta, a do segundo é uma parábola, aqui é essa curva levemente acentuada aí para, no caso da crescente, nesse comportamento. E se ela for decrescente? Aí é o contrário, né? Obviamente. Se eu pegar aqui a nossa base agora, ela já não é mais maior que 1. Para que uma função seja decrescente, a base ela tem que estar entre 0 e 1. Professor, mas a base nunca vai ser negativa? Não. Não tem como, é condição de existência a nossa base nunca ser negativa, tá certo? A gente não trabalha com essa ideia aí, com essa hipótese. Se aparecer, ou o exercício está errado, ou foge porque é uma pegadinha e o cara está querendo te complicar aí. Se a gente for aplicando aqui os nossos valores, meio elevado a menos 3, expoente negativo, eu vou inverter, isso aqui vai ficar 2 à terceira, que dá 8. Para o menos 2, vai dar 4. Para o menos 1, vai dar 2. Para o 0, vai dar 1. Para o 1, vai dar meio. Para o 2, vai dar 1/4. E para o 3, vai dar 1/8. Lembrando que, por mais que eu tenha feito direto aqui, em alguma dúvida, lembrando que é sempre recorrente àquelas propriedades que a gente estava vendo até agora. E como que fica o gráfico dessa função? Ela vai ser agora ao contrário aqui, ó. Ela vai vir lá de cima e chegar tão perto quanto a gente queira do eixo x, mas também não vai passar, não vai tocar nesse eixo x. Ela nunca chega a ser 0. E agora, para os valores mais negativos, maior é a nossa imagem. E para os valores positivos, menor, cada vez menor vai ser a nossa imagem. Corta o eixo y também no ponto 1, assim como a nossa crescente, só que agora o desenho dela é ao contrário, né? A outra ela crescia para cá, e agora a função decrescente ela cai ao modo que a gente vai atribuindo os valores maiores de x. No caso aqui nós temos uma função decrescente, né? Obviamente, quanto maior o valor de x, menor vai ser o seu resultado, por isso que ela é decrescente. Então, dando continuidade aqui, algumas equações exponenciais para a gente poder fechar essa parte inicial. 3 elevado a x igual a 81. Agora a gente volta a trabalhar com todas aquelas propriedades que a gente vinha fazendo. O 81, a gente precisa descobrir quem que é ele na base 3, porque a equação exponencial, a ideia é essa. Obviamente, a nossa incógnita vai estar no expoente, por isso que chama equação exponencial. E aí, para a gente poder simplificar, poder manipular isso aqui, eu preciso trabalhar com bases de mesmo valor. O 3 eu não consigo escrever ele como 81. Porém, o 81, se a gente decompor, vou fazer aqui no cantinho para você ver, entender o que eu estou dizendo com decompor, você vai decompor ele em fator primo. O primeiro primo que divide o 81 é o 3, dá 27. Dividindo 27 por 3, dá 9. Dividido por 3, dá 3. Por 3, dá 1. Então, nós temos que o 81, ele é 3 elevado à quarta. Por que a quarta? Porque são 4 fatores que nós encontramos. Então, voltando para cá,
3 elevado a x é igual a 3 elevado à quarta. Chegou na mesma base? Acabou a nossa preocupação. Simplifica-se as bases e daqui nós temos que x é igual a 4. Está resolvido o nosso problema. Cancela-se a base, sobra só o expoente. Mesma ideia para cá. Só que 1/8, perceba que eu não consigo escrever na base 32. E da mesma maneira, o 32 para escrever na base 1/8 não é muito legal. Mas quem que é uma base comum para eles? A base 2. O 8 é potência de 2, o 32 é potência de 2. Então você vem aqui, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 3, pelo mesmo motivo que a gente fez ali no cantinho, só decompor o 8, que você vai ver que vai dar 3 fatores do 3. Só que, além disso, ele está elevado a 2 menos 3x, que é igual... O 32, se a gente também decompor ele, nós vamos encontrar 2 à quinta. E isso está elevado a 4 mais x. Feito isso, agora é aquela sucessão de propriedade atrás de propriedade para a gente ir resolvendo. Potência de potência vai ficar meio elevado a 6 menos 3 vezes 3 dá 9x, que é igual a 2 elevado. Multiplica as potências, 20 mais 5x. Professor, mas ainda não está na mesma base. É verdade. Eu tenho uma base meio e uma base 2. Então você tem que escolher qual das duas que você vai inverter. Lembrando que aqui você inverter, o sinal do seu expoente tem que ficar negativo, tem que trocar esse sinal. Eu vou inverter aqui o nosso meio. O inverso de meio é 2. Quando eu faço isso, preciso trocar o sinal de todo mundo. Então vai ficar 2 elevado a menos 6 mais 9x, que é igual a 2 elevado a 20 mais 5x. E aí, acabou-se os problemas. Olha só, mesma base, podemos cancelar. Então daqui nós temos que menos 6 mais 9x é igual a 20 mais 5x. Que aí, ajeitando isso, nós vamos ter aí que 9 menos 5 dá 4x, menos 6 vem para cá, igual a 26, portanto, x é igual a 26 sobre 4, que simplificando é 13 sobre 2. Está resolvido o nosso probleminha da nossa equação exponencial. Pô, professor, essa é cansativa, né? É um pouco, que como eu sempre estou insistindo em dizer, é uma sucessão de propriedades que a gente vem aplicando. Por isso que às vezes uma daquelas 15, 14 propriedades que nós vimos no comecinho, uma que você esquece, destrói teu exercício, que é a hora que você trava e não sabe como continuar. Por isso que tem que ter todas elas bem tranquilas. Para você que ainda está, às vezes, começando o estudo de função exponencial, faça separadinho uma folha, um formuláriozinho e deixa do lado, vai resolvendo e olhando, que automaticamente a gente memoriza todas elas. Aqui na letra C, temos um pequeno problema, que olha só, 12 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 1. O 12 eu não consigo escrever na base 1. E o 1 parece que está meio estranho, né? Parece que está errado. Como que eu vou deixar 1 escrito na base 12? Um pequeno detalhe, vou até fazer de outra cor aqui, ó. Um pequeno detalhe para salvar a gente. Esse 1... Opa, você falou que ia fazer de outra cor e você continua escrevendo de vermelho? Esse 1... Lembra que no começo a gente falou que qualquer número elevado a zero sempre é 1. Então eu posso escolher quem eu quiser para pôr no lugar dele. Como a base desejada é 12, eu vou escrever ele como 12 elevado a zero, que isso é igual a mesma coisa que 1. E aí acabou o problema, né? Aqui eu só vou manter 12 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6. Bases são as mesmas, portanto posso simplificar as bases. E aí a gente chega numa equaçãozinha do segundo grau, que a gente viu há pouco como que faz para resolver
isso aqui, né? Pode fazer por Bhaskara, por soma e produto, do jeito que você achar mais gostoso. Suas respostas aqui serão 2 e 3, os valores de x que satisfaz esta equação exponencial. Certo? Na sequência, para a gente fechar, eu vou começar e deixar ela de presente para você. Olha só o que acontece aqui. Eu tenho 25 elevado a x menos 23 vezes elevado a x igual a 50. Aparentemente, a gente não vai conseguir escrever isso aqui tudo numa única base. Porque, primeiro, 23 é primo. 50 não é base 5. Enfim, está tudo fora do lugar aqui. Mas o 25, eu posso escrevê-lo como 5 ao quadrado, que é 25, e isso está elevado a x, menos 23 vezes 5 elevado a x, que é igual a 50. Professor, mas não resolveu muita coisa. Quer ver como resolveu? Potência de potência, a gente sabe que multiplica elas. E tanto faz, eu vou fazer 2 vezes x ou x vezes 2. O resultado é o mesmo. A ordem dos fatores não altera o produto. Então eu vou simplesmente trocar esse cara aqui, ó. Vai ficar 5 elevado a x elevado a 2 menos 23 vezes 5 elevado a x, que é igual a 50. Por que eu fiz isso? Porque aí nessa situação a gente vai precisar de uma mudança de variável. Eu vou dizer que 5 elevado a x, você pode escolher a letra que você quiser, eu vou chamá-la de y. E aonde apareceu 5 elevado a x eu vou trocar. Então isso aqui fica y ao quadrado menos 23y, que é igual a 50. Ajeitando a nossa equaçãozinha, y ao quadrado menos 23y menos 50, que é igual a 0. E aí, fala a verdade, agora ficou um negócio bonito, né? Só aplicar a equação de Bhaskara, resolver isso daqui, você vai encontrar um y1, um y2 como resultado. Encontrado esse y1 e esse y2, volta e calcula o valor do seu x, tá bom? Vou deixar isso aqui de presente para você tentar resolver juntamente com as propriedades que nós vimos aí. Mas repetindo, sem segredo, aplica a Bhaskara, vai encontrar os dois valores. Caso um deles seja negativo, descarta, porque a nossa base nunca pode ser negativa, então está descartado se chegar num valor negativo. Pega os valores positivos e trabalha aqui para descobrir quais são os valores de x que satisfaz. Tá certo? Na sequência aqui, a gente começa a falar da função logarítmica, que tem gente que chega até dar uns tremelique quando ouve falar esse nome. Começa a passar mal, dá piriri, enfim. Mas é muito tranquilo, se você souber a função exponencial. Por quê? Porque a função logarítmica, ela é a inversa da exponencial. O que isso significa? Significa que para você resolver uma função logarítmica, você precisa saber tudo o que a gente falou de exponencial. Todas aquelas propriedades, exatamente aquilo. Olha só como eu não estou mentindo para você. Log de A numa base B é igual a um determinado valor x. E como que a gente resolve isso? B elevado a x, que é igual a A. E ó, o que é isso aqui? É exatamente uma equação exponencial, que é o que a gente estava resolvendo. Então, de log só tem um nome. Mas sempre quando a gente vai resolver isso daí, a gente tem que apelar, a gente tem que recorrer a uma equaçãozinha exponencial. Professor, e como que eu faço para decorar essa definiçãozinha aqui? A gente costuma dizer que é a regra da bundinha. Você pega a sua base, eleva ao valor que você tem e iguala ao seu logaritmando. Tá certo que não ficou uma bundinha muito legal, mas é por isso que chama-se regra da bundinha. Você pega sempre a sua base, que é o nosso B, ó. B é a base, A é o logaritmando e X é o logaritmo. Então sempre a base elevada ao logaritmo tem que ser igual ao seu logaritmando, que é o que eu escrevi aqui, ó. Base elevada a X igual a A. Dois detalhezinhos aqui antes da gente passar para os exemplos. O nosso logaritmando, que é o nosso que eu coloquei aqui como A, sempre
tem que ser maior que zero. O nosso b, que é a base, ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Isso aqui é condição de existência. A gente não fala de logaritmo se uma dessas três condições não estiver acontecendo. Ah, professor, apareceu log de menos 10 na base 15. Pula, está errado. A gente não consegue calcular com o logaritmando negativo. Professor, apareceu log de 8 na base menos 5. Pula, a base não pode ser negativa. Ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Tem que acontecer esses três resultados, essas três definições para nós, certo? Alguns exemplos clássicos para a gente aqui, ó. 2 elevado a 8 na base 2, por que ela é igual a 3? Aí aqui a ideia é justamente a regra da bundinha, ó. Log de 8, vou resolver esse primeiro aqui passo a passo. Isso aqui é igual a 1x. Então o que a gente faz para resolver? 2 elevado ao logaritmando, que tem que ser igual ao logaritmo, que tem que ser igual ao logaritmando. Pela definição, o que é? 2 elevado a x, que é igual a 8. Quem que é o 8? Ah, professor, o 8 é 2 elevado ao cubo. Verdade. Chegou na mesma base, cancela, sobrou o quê? Que x é igual a 3, que é o que está aqui, ó. Log de 8 na base 2 é igual a 3. Por quê? Porque 2 ao cubo é 8, certo? Por isso que eu falei que elas são inversas. Uma vai complementando a outra relação. Log de 9 elevado a 3. Faz de conta que a gente não tem esse 2 aqui, ó. O que você pode pensar? 3 elevado a quanto que dá 9? Sem muito esforço, a gente consegue perceber que a resposta aí é 2. Ou seja, 3 elevado a 2 é igual a 9. Por isso que esse logaritmo tem esse resultado aí. 4 elevado a 0 sempre vai ser igual a 1. Então, sempre que o nosso logaritmando vale 1, o resultado dele vai ser 0. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho numa propriedade. Log de 5 na base 5 é igual a 1. Por quê? 5 elevado a 1 é o próprio 5, que é uma outra propriedade que a gente vai ver agora na próxima página aqui, que qualquer número elevado a 1 sempre vai dar ele mesmo. Portanto, se eu tenho log de alguém na mesma base que ele, o resultado sempre vai ser 1, que é o que nós temos aqui, ó. Mais uma pancadinha de propriedades para você. A gente já teve lá 14 na exponencial, aqui nós temos mais 7, 8, se eu não errei na conta aqui, mais 8 propriedades para você. Juntando tudo aí, no mínimo 20, 22 propriedades você tem. Aqui é a que eu comentei do 4, que é essa propriedade aqui, ó. Qualquer número, quando o logaritmando é 1, o resultado sempre é 0. Lembrando das condições sendo satisfeitas. A maior que 0, B diferente de 0, desculpa, B maior que 0 e diferente de 1. Log de A na base A sempre é igual a 1. E aí as demais propriedades eu não vou comentar, porque aí aqui é... Não que eu não vá comentar, né? Só não vou ficar lendo uma por uma, porque é decoreba, e eu quero fazer com vocês nos exemplos e mostrando como que a gente vai fazer. Mas de uma maneira rápida, as principais. Log de A vezes C, você abre para soma. Se você tem uma multiplicação, abre para soma. Se você tem uma divisão, você abre para subtração. Esse é o segredo do nosso log. E se você tem um expoente, é o que a gente diz de regra do tombo. Você pega esse expoente e tomba ele multiplicando o logaritmo que você tinha. Vai ficar um pouquinho mais claro aqui nos exemplos. Olha só. Log de 32 na base 2. A gente já comentou que o 32 ele é 2 à quinta na base 2. E olha só quem que apareceu. Apareceu justamente o nosso A elevado a K. Então o que eu vou fazer com esse 5? A gente vai fazer a regra do tombo. Se ele está no expoente, tomba ele multiplicando. Então vai ficar 5 vezes log de 2 na base 2. Mas, professor, quem que é o log de 2 na base 2? Log de alguém. Quando a base e o logaritmando são iguais, o resultado é sempre 1. Portanto, isto
vale 1. E 5 vezes 1 é 5. Acabou. Está calculado o seu log de 32 na base 2. No segundo exemplo, nós temos aqui log de 0,01 na base 10. O 0,01 eu posso escrever ele como log de 10 a menos 2. Por que menos 2? Porque nós temos duas casas à direita da vírgula. Então a gente pode trabalhar aqui um pouquinho com notação científica. Na base 10. E olha só quem apareceu mais uma vez para nós. O expoente. Aplica a regra do tombo. Isso aqui é menos 2 vezes log de 10 na base 10. Pelo mesmo motivo que anterior, log de 10 na base 10 dá 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Está resolvido. E você aí achando que log é difícil, tá vendo? Aqui, vou pegar uma outra corzinha aqui para nós resolvermos. Se a corzinha aceitar, aceitou. O 1 sobre 27, a gente já viu que 27 é 3 ao cubo. Isso aqui está na base 3. Mas na base 1/3, eu vou inverter essa base por propriedade de potência. Então vai ficar log de 3 elevado a menos 3 na base 3. Mesma coisa, tudo a gente cai na mesma situação que as anteriores, ó. Menos 3, regra do tombo. Então vai ficar menos 3 vezes log de 3 na base 3. 3 na base 3 vale 1, menos 3 vezes 1 é menos 3. Está resolvido. Mais alguns exemplozinhos aqui, ó, para aplicar as outras propriedades agora. Sabendo que log de 2 é igual a A e log de 3 é igual a B, calcule em função de A e B os seguintes logaritmos. Atenção, ele pediu em função de A e B, então não vá com esperança que você vai chegar lá, desse aqui deu 3, isso aqui deu 2. Não, a sua resposta vai ficar em função de A e B, ou seja, vai ficar em função de letra. Então não é sempre que a gente está interessado em valores numéricos, tá certo? E quem que é o log de 6? Ah, professor, o cara foi sacana, né? Porque ele deu o 2, o 3 e não te deu o 6, como que eu vou calcular? Doce ilusão, né? Olha só. Quem que é o 6? Não é justamente 2 vezes 3? Acabou. Professor, e quem que é a base desse logaritmo? Toda vez que a base não está escrita, é porque a base vale 10. A gente pode omitir a representação da base 10 por definição, tá? A gente não carrega essa base 10. Então, se não apareceu ela, é porque a base vale 10. Agora, log de 2 vezes 3, volta aqui, ó. Log de alguém vezes alguém, o que acontece? A gente abre isso para soma. Então, isso aqui vai ficar log de 2 mais log de 3. E quem que é log de 2? Isso a gente conhece. Log de 2 vale A. Quem que é o log de 3? A gente também conhece, vale B. Acabou. Log de 6 é igual a A mais B. Log de 30. O 30, se a gente for pensar um pouquinho, a gente pode escrever ele como log de 3 vezes 10, que é 30. Se tem uma multiplicação, abre para soma. Então vai ficar log de 3 mais log de 10. Eu acabei de falar que quando não está escrita a base, é porque a base vale 10. Agora, log de 10 na base 10, a gente tem que isso aqui vale 1. E quanto que é log de 3? Vale B. Portanto, esse resultado é B mais 1. Ah, professor, mas aí agora já ferrou, olha só, apareceu vírgula. Calma, meu amigo. 1,5, pense em quem ele te forneceu. Você conhece 2 e 3. Será que dá para escrever 1,5 com 2 e 3? Um pouquinho que a gente pensa aí, percebe que 1,5 é quem? 3 sobre 2. Se eu tenho uma divisão, eu preciso abrir isso aqui para subtração. Log de 3 menos log de 2. Quem que é log de 3? É B. Quem que é log de 2? É A. Acabou. B menos A é o valor do log de 1,5. E para a gente finalizar aqui essa parte de logaritmos, a parte de conta, né, que a gente ainda tem que ver a parte de gráfico. Calcula o valor de log de 72 na base 100
sabendo que log de 2 é igual a A e que log de 3 é igual a B. É o mesmo enunciado, só que agora ele está pedindo o log de 72. Vamos fazer um esqueminha da fatoração aqui antes, ó. Quem que é o 72? Se eu dividir por 2, dá 36. Se eu dividir por 2, dá 18. Se eu for por 2, dá 9. Se eu for por 3, dá 3. Por 3, dá 1. Olha só que gracinha. Só utilizou 2 e 3, que é justamente quem a gente quer. Isso aqui é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. E é esse valor que eu vou colocar aqui, em vez de trabalhar com 72. Então, o que ele está pedindo é log de 3 elevado ao quadrado vezes 2 ao cubo na base 100. E aí, agora a gente continua. Se eu tenho uma multiplicação, eu posso abrir para soma. Então, vai ficar log de 3 ao quadrado na base 100 mais log de 2 ao cubo na base 100. Se eu tenho o expoente, eu aplico a regra do tombo. Então, vai ficar 2 vezes log de 3 na base 100 mais 3 vezes log de 2 na base 100. Professor, mas complicou. Concordo. O que complicou aqui? O que complicou aí é que a base que nós temos aqui no enunciado é a base 10. A base que a gente está trabalhando é base 100. E agora, o que eu tenho que fazer? Volta lá, ó. Olha aqui quem que a gente vai precisar. De uma mudança de base. E aí você pode escolher a base que você quiser. Base 10, base 15, base raiz de 1008. Quem for te ajudar. Quem vai me ajudar? É a base 10. Então vamos para lá e vamos transformar esse cara na base 10. Então vai ficar 2 vezes o log de 3 na base que eu quero, dividido por log da base antiga na base que eu quero, mais 3 vezes log de 2 na base que eu quero, dividido por log da base antiga na base que eu quero, que é a base 10. Agora acabou o exercício, olha só. 2 vezes log de 3, cadê o log de 3? Vale B, dividido log de 100 na base 10, aquele esqueminha. 10 elevado a quanto que dá 100? Ah, professor, é 2. Então fechou. Log de 100 na base 10 vale 2. Mais 3, log de 2 vale A, dividido por 2, que nós já vimos aqui pelo anterior. 2 dividido por 2 dá 1. Nosso resultado final aqui é B mais 3 meios de A. Tá terminado o nosso último exemplozinho aqui de logaritmo, certo? Para a gente fechar, como eu disse, funções logaritmos exponenciais são inversas e o gráfico delas também vai obedecer isso daí. O comportamento da função logarítmica, quando ela é crescente, como que eu sei que ela é crescente? Mesma condição lá da função exponencial. Se a base for maior que 1, a nossa função ela vai ser crescente. E aí o desenho dela vai ser alguma coisa desse tipo. Ela vai cortar aqui também no ponto 1, só que agora ela acontece, né? Lembra que a exponencial ela acontecia assim, ó. Agora o logaritmo ela acontece na parte inferior, porque uma é inversa da outra. Os valores, poderia até deixar aqui para você resolver, mas vou ser muito bonzinho, esse primeiro eu vou resolver. Log de x na base 2, fazendo um pouquinho mais rápido, quando x vale 1/8, dá menos 3, menos 2, menos 1, 0, porque qualquer coisa elevada a 0 vai dar 1, lembrando das nossas propriedades.
2 elevado a 1 vai dar o próprio 2, portanto aqui vale 1, vale 2 e vale 3. Perceba que é sempre simétrico, né? Ó, tanto na exponencial quanto na logarítmica. Os valores que a gente vai encontrando, se no 1/8 deu menos 3, no 8 vai dar 3. Se no 1/4 deu menos 2, no 4 vai dar 2. Se no meio deu menos 1, no inverso dele vai dar 1. E assim por diante. Eles são sempre simétricos aí. Então temos aqui o nosso desenho, o nosso gráfico da função logarítmica. Lembrando, assim como na exponencial, o comportamento dela é sempre esse. Só vai mudar os valores que a gente vai estar atribuindo aqui, de acordo com a função que ele te der com os valores que forem fornecidos. No próximo caso, que é a nossa função decrescente, aí ela é esse negocinho aqui assim, né? Ela vem bem pertinho lá do eixo y e vai descendo aqui para o eixo x. É o processo contrário também da nossa função exponencial. E aqui 1/8, como a nossa base ela está entre 0 e 1, sinal que a nossa função ela é decrescente. Ou seja, quanto maior o valor de x que eu atribuo, menor é o valor de y. Então, quando meu x vale 1/8 na base meio, isso aqui vale 3. Quando o nosso x é 1/4 na base meio, vale 2. Aqui vale 1, vale 0. Aqui vai voltar a valer agora menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, certo? Só deixa eu consertar o meu gráfico ali que ficou feio o desenho dele, para não ter problema. O nosso gráfico ele faz isso aqui, ó. Vai embora. Ok? Tá aí o nossas funções exponenciais, funções logarítmicas. Lembrando, professor, você fez muito rápido essas continhas aqui. Mas todas essas continhas a gente fez lá no início nas propriedades de potência. É exatamente aquilo que eu estou aplicando para resolver isso, tá? Aplica a definição, você vai ter aqui que meio elevado a y tem que ser igual aos valores que a gente atribuiu a x. Aí vai se substituindo um por um e calculando os valores de y até você chegar nesses resultados. Tá certo? Um pouquinho demorado, um pouquinho longa toda essa parte de exponencial, de logaritmo, mas é muito importante que você estude isso, porque não existe matemática, não existe cálculo 1, não existe cálculo 2 sem essas propriedades, tá certo? Então eu fico por aqui, um forte abraço e até mais.